O profeta Ageu admoesta Josafá. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém, e lhe saiu ao encontro o vidente Geu, filho de Anani, e disse ao rei Josafá: Ao ímpio dás ajuda e amas aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso caiu contra ti a ira do Senhor. Contudo, boas coisas se acharam em ti, porque tiraste da terra as imagens de Acera e te dispuseste em teu coração a buscar a Deus. Josafá nomeia juízes. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, porém tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e os conduzia ao Senhor, o Deus de seus pais, e pôs juízes em todas as cidades fortificadas de Judá, por todos os lugares, e disse aos juízes: Veja o que fazes, porque não julgais no lugar de homem, senão no lugar do Senhor, e ele estará convosco quando julgardes. Agora, pois, seja convosco o temor do Senhor. Veja o que fazes, porque com o Senhor nosso Deus não há injustiça, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Josafá também pôs em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos pais de família de Israel para a administração da justiça do Senhor e para os litígios dos habitantes de Jerusalém. E deu-lhe ordem, dizendo: Procedereis também com temor do Senhor, com verdade e com coração inteiro. E em todo pleito que vier a voz de vossos irmãos que habitam nas cidades, seja de causas de sangue ou questões de lei e preconceito, estatutos e decretos, a vez de instruí-los a fim de que não pequem contra o Senhor, para que não venha a ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Agindo assim, não vos fareis culpados, e eis que o sacerdote Amarias será o que presidirá em todo o assunto do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas estarão à vossa disposição como escribas. Esforçai-vos, pois, para fazê-lo, e o Senhor será com os bons. Vitória sobre Moabe e Amon, capítulo 20. Passadas essas coisas, aconteceu que os filhos de Moabe e de Amon, e com eles alguns outros dos de Edom, vieram contra Josafá à guerra. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e de Edom, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então ele temeu, e Josafá humilhou seu rosto para consultar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E se reuniram os de Judá para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para pedir ajuda ao Senhor. Então Josafá se pôs de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus e dominas sobre todos os reinos das nações? Não estão em tua mão tal força e tal poder que não há quem a ti resista? Deus nosso, tu não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo: Se vier sobre nós algum mal, espada de castigo, ou peste, ou fome, nós os apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e a causa de nossas tribulações clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir
cuja terra não quiseste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas que se afastassem deles e não o destruíram. Eis que nos dão o pago vinho, vindo para nos lançar fora da herança que tu nos destes como posse. Ah, Deus nosso, porventura tu não os julgarás? Porque em nós não há força contra uma multidão tão grande que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém voltamos nossos olhos para ti. E todo Judá estava de pé diante do Senhor com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Ali estava Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Sobre ele veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E disse: Ouve todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a guerra não é vossa, senão de Deus. Descei amanhã contra eles. Eis que eles subiram pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Vós não tereis de pelejar neste caso. Parai-vos, estai quietos e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se curvou com o rosto em terra, e também todo Judá e os moradores de Jerusalém se curvaram diante do Senhor e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coate e dos filhos de Core para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E no dia seguinte se levantaram cedo e saíram ao deserto de Tecoa. E quando saíam, Josafá, posto em pé, disse: Ouve-me, Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e sereis prósperos. E tendo-se aconselhado com o povo, determinou que alguns contassem e louvassem ao Senhor, vestidos com ornamentos sagrados, enquanto saíam armados, e dizendo: Glorifiquem ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. E quando começaram a entoar cantos de louvor, o Senhor pôs contra os filhos de Amon e de Moabe os das montanhas de Seir, e as emboscadas dos mesmos que vieram contra Judá e se mataram uns aos outros. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os do monte de Seir para matá-los e destruí-los. E quando acabaram com os do monte de Seir, cada um ajudou na destruição de seu companheiro. E logo que Judá chegou à torre do deserto e olharam para a multidão, e eis que eles faziam na terra dos mortos, pois nenhum escapou. Então, vindo Josafá e seu povo para saquear os despojos, acharam entre os cadáveres muitas riquezas, assim vestes como joias preciosas, que tomaram para si tantas que não podiam levar mais. Eles passaram 3 dias recolhendo o despojo, porque era muito. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor, e por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca até hoje. E sendo Josafá o cabeça deles, todo Judá e os de Jerusalém retornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os havia alegrado, livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém com aludes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. O terror de Deus caiu sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou tranquilo, porque Deus lhe deu paz por todas as partes. Resumo do reinado de Josafá. Assim Josafá reinou sobre Judá.
Ele tinha 35 anos quando começou a reinar e 25 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile, e andou no caminho de Asa, seu pai, sem se desviar dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os lugares altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda firmado seu coração no Deus de seus pais. Os demais feitos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos na história de Geu, filho de Anani, de que se menciona no livro dos reis de Israel. Passadas essas coisas, Josafá, rei de Judá, aliviou-se com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Eles fizeram os navios em Zongeber. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Mereça, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. O reinado de Jeorão de Judá, capítulo 21. Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão teve por irmãos filhos de Josafá, Azarias, Jeriel, Zacarias, Assarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos presentes de prata, de ouro, de coisas preciosas e cidades fortes em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, porque era o primogênito. Jeorão subiu ao reino de seu pai e logo se fortificou, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Quando começou a reinar, Jeorão tinha 32 anos de idade e reinou por 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi devido à aliança que fizera com ele, e porque também dissera que lhe daria uma lâmpada e a seus filhos perpetualmente. E seus dias, Edom se rebelou contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Então Jeorão passou adiante com seus príncipes e todos os seus carros, levantou-se de noite e derrotou os edomitas que o tinham cercado, como também os capitões dos carros. Todavia Edom se libertou do domínio de Judá até hoje. Também, no mesmo tempo, Libina se libertou de seu domínio, porque ele havia deixado o Senhor, o Deus de seus pais. Além disso, fez lugares altos nos montes de Judá e fez com que os moradores de Jerusalém fornicassem, e Judá o impeliu a isso. Então lhe chegou uma carta do profeta Elias, que dizia assim: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel e fizeste Judá fornicar, assim como os moradores de Jerusalém, como fornicou a casa de Acabe, e também matasse a teus irmãos da casa de teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo a teu povo e a teus filhos e a tuas mulheres e a tudo quanto tens. Tu também perecerás com muitas enfermidades e uma doença tal em tuas entranhas que se sairão tuas entranhas por causa de tua persistente enfermidade. Então despertou, pois, o Senhor contra Jeorão a ira dos filisteus e dos árabes que estavam junto dos etíopes. Estes subiram
a Judá e invadiram a terra, tomaram todos os bens que acharam na casa do rei, e também a seus filhos e suas mulheres, e não lhe deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu com uma enfermidade incurável nos intestinos. E aconteceu que depois de muitos dias e chegado que foi o fim de 2 anos, saíram-lhe os intestinos por causa da enfermidade, morrendo em meio de dores terríveis. Não acenderam fogo em sua honra, como o haviam feito com seus pais. Quando começou a reinar, tinha 32 anos de idade e reinou em Jerusalém por 8 anos. Morreu sem que alguém chorasse. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O reinado de Acasias de Judá, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais novo, porque a tropa armada que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Quando Acasias começou a reinar, tinha 42 anos de idade e reinou por 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Portanto, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque depois da morte de seu pai, eles lhe aconselharam para a sua perdição. E devido aos conselhos deles, foi a guerra com Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, contra Azael, rei da Síria, a Ramote de Gileade, onde os sírios feriram Jeorão. Então voltou para se curar em Jecreel, das feridas que lhe fizeram em Ramá. Quando pelejou contra Azael, rei da Síria, desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para visitar a Jorão, filho de Acabe, em Jecreel, porque ali se encontrava enfermo. Jeel mata Acasias. Porém, isso vinha de Deus, para que Acasias encontrasse sua ruína indo a Jorão, porque tendo vindo saiu com Jorão contra Jeel, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido exterminasse, para que exterminasse a casa de Acabe, e fazendo juízo Jeel contra a casa de Acabe. Achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e, achando-o em Samaria, onde se esconderá, acharam-no e trouxeram-no a Jeel e o mataram. Colocaram-no em uma sepultura porque diziam: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. E na casa de Acasias não tinha forças para reter o reino. Atalia usurpa o trono. Então Atalia, mãe de Acasias, vendo que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jezobeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e escondendo-o dentre os demais filhos do rei, aos quais matavam, o pôs junto com sua ama em um dos quartos. Assim, Jeozabade, a filha do rei Jeorão, mulher de sacerdote Joaida, porque era irmã de Acasias, escondeu-o de Atalia e não puderam matá-lo. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus por 6 anos, enquanto Atalia reinava no país.